Olá pessoal, eu sou o Diego Dias e esse é o canal Rota Default. No vídeo de hoje falaremos sobre as 10 razões para utilizar o ClearPass e como controlar o acesso interno à rede local. Basicamente, o ClearPass é um servidor de autenticação que pode tanto funcionar no modelo appliance virtual, isso é uma VM rodando no seu ambiente de virtualização, ou um appliance físico. Ele vai trabalhar acesso dos dispositivos à rede, seja ele na rede cabeada, no ambiente multi-vendor, seja na rede sem fio ou no acesso VPN. Ele também pode trabalhar no processo de autenticação de dispositivos utilizando redes ou TACACs ou no acesso a VPN. O grande diferencial do ClearPass é que ele pode permitir o acesso de um usuário à rede baseado em diversos contextos, podendo se basear nas credenciais do usuário, tipo de dispositivos, local que esse usuário está efetuando o acesso e assim por diante, permitindo que ele faça o profile, isso é uma identificação do perfil do dispositivo que está acessando, validação de postura, pode trabalhar com autoprovisionamento de certificado digital, acesso visitantes e algumas funcionalidades que permitem que dispositivos não tão inteligentes tenham acesso apenas aos recursos que são devidos àqueles tipos de equipamento. A primeira razão que eu posso indicar para o ClearPass para a rede cabeada é a possibilidade de autenticar todos os dispositivos que vão se conectar a um switch. O protocolo Ethernet ele não possui segurança no design do seu protocolo. Então, se nós pegarmos um cabo de rede e conectarmos na porta do switch e aquela rede estiver provisionada para fornecer DHCP, qualquer usuário terá acesso à rede. Uma vez que a gente use protocolos como 802.1x, você pode exigir que sejam fornecidas credenciais do usuário de modo transparente ou que seja utilizado um mecanismo de autenticação, como por exemplo o endereço MAC, mas a validação do profile do equipamento, para que você dê o acesso devido aos recursos necessários para aquele dispositivo na rede. Então, por exemplo, uma rede configurada com 802.1x, utilizando o ClearPass como servidor de autenticação, e caso minhas credenciais ou dispositivos não sejam válidos para acessar a rede, eu vou colocar o cabo e não vou ter acesso à rede. Uma vez que as credenciais desse dispositivo sejam aprovados, aquele usuário tem o acesso aos recursos definidos para ele. Então você pode estender desde computadores, laptops, impressoras, dispositivos IoT, e eles só vão ter acesso à rede uma vez que isso está definido e autorizado para uso no ClearPass. Fim do compartilhamento de senhas do Wi-Fi. É muito comum uma rede sem um servidor de autenticação, a rede de acesso corporativo ser uma senha única compartilhada com todos os funcionários. E essa senha pode ser vazada e funcionários fora da companhia terem acesso aos recursos e ter acesso à rede. Ou mesmo conseguir comunicar com usuários da rede. Mesmo que você tenha limitações no acesso aos recursos, você pode ter comunicação com os computadores que estão dentro daquela rede. Então, com o uso do ClearPass, você pode habilitar, por exemplo, a funcionalidade WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, e cada funcionário que acessar a rede Wi-Fi, ele vai entrar com as suas credenciais individuais para o uso da rede sem fio. Em todos os projetos que eu atuo, eu coloco como mandatório o uso de um servidor de autenticação dentro de uma rede sem fio. Controle no acesso visitante. Em muitos cenários a gente tem uma senha única para que todos os visitantes acessem a rede sem fio. Então com o ClearPass você consegue permitir o acesso à rede de visitantes com os mais variados métodos. Desde o uso de login social, onde o usuário ele vai entrar com as suas credenciais em determinada rede social. Você pode utilizar com aprovação através de um sponsor, então você preenche seus dados e coloca o e-mail do aprovador para que alguém autorize, e essa informação do sponsor ela fica registrada no acesso. Então você consegue ali ter rastreabilidade de quem acessou, qual IP foi atribuído e quem foi o autorizador daquele acesso. Através de um portal de visitantes, e esse portal você pode ter um autoprovisionamento, e aí você pode definir com cadastro de CPF, cadastro de e-mail, um check ali para ele autorizar. Você consegue que outras pessoas cadastrem, como por exemplo uma recepcionista, uma secretária, pode efetuar o cadastro. Você pode gerar vários números, dar esses números individuais para seus clientes e assim por diante. Profiling, um dos motores mais importantes aqui da solução do servidor de autenticação.
O Profile é responsável por identificar o tipo de dispositivo que está acessando. E aí você pode criar uma política composta baseada nas credenciais fornecidas versus o tipo de dispositivo que aquele usuário está utilizando. Então podemos utilizar desde informações, desde DHCP Fingerprint, encaminhando, por exemplo, o DHCP Relay para o servidor, validação de campos como HTTP User Agent, utilização de TCP Fingerprint, usando spam para validação, validação de mensagens ARP, Cisco Device Sensor, utilização de protocolos de flow ou um profile ativo, usando WMI, Nmap, ferramentas de MDM, SSH, a tabela de endereços MAC, tabela de endereços ARP, tabela de CDP, LLDP, tudo coletado via SNMP. O Profile é um motor muito importante para a identificação do dispositivo e monitoração para identificar que aquele dispositivo não mudou ou teve seu MAC forjado durante o acesso ou para que aquele dispositivo entre na política exata quando se usa políticas compostas para acesso à rede. BYOD. BYOD, Bring Your Own Device, é quando um colaborador ele vai trabalhar e leva seu dispositivo que não faz parte dos dispositivos utilizados na empresa, né? Ou que talvez não esteja dentro da sua GPO, que você não consegue aplicar. E aí esse funcionário ele consegue fazer o autoprovisionamento desse dispositivo na rede, provisionando o seu certificado digital. Uma vez de posse daquele certificado digital, vai utilizá-lo para uso, para acesso à rede. Uma vez que aquele dispositivo foi extraviado ou o usuário saiu da rede, você faz revogação daquele certificado, aquele usuário ou dispositivo não tem mais acesso à rede. Postura. A postura ela vai trabalhar no dispositivo com o uso de agentes. Eu botei o OnGuard aqui porque é o licenciamento utilizado pelo ClearPass para o uso de postura. Com o agente instalado, ele vai fazer algumas validações, como por exemplo, sistema operacional, patch instalado, sistema de antivírus e outras validações do sistema. Uma vez o usuário estando em conformidade, ele recebe o acesso à rede com seus atributos adequados. Uma vez que aquele usuário não está em conformidade, ele pode ser movimentado para uma rede de quarentena. E aí, retornar para acessar os recursos da rede somente quando ele fazer os ajustes, como por exemplo, desabilitou o antivírus, entrou na rede de quarentena, foi notificado, ele habilita o antivírus, ele pode retornar para acesso aos recursos da rede normalmente. Dentro da postura a gente pode trabalhar tanto com o modelo do agente instalado, como o modelo do agente dissolvable, onde vai rodar temporariamente para validar alguns recursos da máquina, né? Alguns itens para ver se a máquina está de acordo com a postura, ou no modo agentless. Integração com ferramentas de segurança. Uma coisa bacana, uma vez que esse usuário ele autentica no ClearPass, o ClearPass ele pode interagir com o seu Next Generation Firewall, ou através do envio de Radius Account, ou através de APIs, e a partir daí, esse usuário é autorizado ou não a poder acessar acesso aos recursos da internet, acesso do usuário a determinados recursos. Você também consegue fazer integração do ClearPass com outras ferramentas, como por exemplo ferramentas de CIEM e proteção de endpoint. Visibilidade, rastreabilidade e troubleshooting. O ClearPass ele vai manter um histórico de todos os acessos efetuados ou de todas as tentativas e você consegue validar a hora que aquele usuário teve o acesso, qual foi o endereço MAC, qual IP atribuído, se ele teve sponsor, quem foi o autorizador. E também é muito bom para que você, uma vez que você tenha falha no processo de autenticação, consiga identificar exatamente aonde está ocorrendo a falha e facilmente auxiliar os usuários para que eles tenham o acesso devido aos recursos da rede. Automação de fluxo de trabalho. Com o ClearPass você consegue trazer mobilidade para os usuários, então os usuários eles podem se conectar na rede através de rede cabeada ou rede Wi-Fi, recebemos os mesmos atributos de rede ou os atributos devidos para cada tipo de dispositivo, conectar em qualquer equipamento da rede na empresa, em matriz e filial, sem que o time de operações, o time que administra os equipamentos, tenha que ficar cadastrando, esse usuário tem a VLAN tal, ele vai ter o QoS tal, ele vai ter a CL tal. Uma vez que você cria a automação do fluxo de trabalho no ClearPass, ele vai enviar no Radius Accept, para liberar o acesso no switch ou no access point, atributos importantes como VLAN, QoS,
ACL. E uma vez que esse usuário desconecta, aquelas informações são retiradas e ele conecta no outro dispositivo, ele vai receber os atributos adequados baseado no contexto que ele está conectando. Isso facilita muito você não precisar ficar entrando no equipamento tendo que fazer configurações de VLAN para cada usuário, uma vez que ele se mova, ou usuários diferentes. E Takacs? O Takacs ele vai permitir que você não utilize mais a base de usuários locais nos seus equipamentos de rede. Então, uma vez que você utiliza o ClearPass como um servidor Takacs, toda a base de usuários, uma vez que você tenta fazer a administração de um switch da rede, ele vai validar a autenticação, a autorização daquele usuário, né? Quais tipos de comando ele pode aplicar no equipamento, tanto para você configurar quanto para fazer troubleshooting, o accounting, a auditoria, né? A validação do registro de tudo que foi efetuado, né? A contabilidade. Então ele vai trabalhar na autenticação, na autorização e no accounting para uso centralizado de uma base. Uma vez que aquele usuário seja dispensado ou ele vai para outra empresa, você remove aquele usuário da base do ClearPass e ele não tem mais acesso. Uma vez que você tem um novo usuário, basta cadastrar no ClearPass e ele vai ter acesso para todos aqueles dispositivos da rede que você precisa utilizar o AAA. Para mais informações, acesse comutadores.com.br e rotadefault.com.br. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.